Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo, nós vamos mostrar para você como selecionar laboratórios acreditados para que executem a sua calibração. E aí, por que o foco em laboratórios acreditados? Em função do escopo do laboratório. Bom, antes de mostrar efetivamente como você vai selecionar esse laboratório, como você vai efetuar a pesquisa, é importante deixar claro que, na realidade, não é o laboratório como um todo que é acreditado, e sim o serviço que ele presta. Todo laboratório acreditado possui um escopo de acreditação. E esse escopo ele é determinado pelo laboratório em função do instrumento e da faixa que ele quer acreditar, e da faixa que ele quer reconhecer. Então, vamos exemplificar. Vamos supor que o laboratório execute calibração nas grandezas de pressão, temperatura e dimensional. Aí elétrica. Essas 4 grandezas. Falando especificamente de cada grandeza, vamos dizer que, quando nós falamos em pressão, ele realiza a calibração de manômetros, vapômetros e transmissores de pressão. Em dimensional, todos os instrumentos de metrologia básica, paquímetro, micrômetro, relógio, enfim. E elétricos multímetros, alicates, amperímetros, enfim. Ele pode optar por buscar acreditação somente de transmissores de pressão e, mesmo assim, dentro de uma determinada faixa, de 0 a 10 kg de força por centímetro quadrado, por exemplo. Significa que, se você precisar fazer a calibração de um transmissor com uma faixa de medição em algum ponto acima de 10 kg de força por centímetro quadrado, o seu certificado ele vai ser um selo da RBC. O laboratório ele não pode emitir certificado com selo da RBC. Ele vai, como chamam, de rastreado. Então, todo laboratório acreditado possui uma faixa de serviço, possui um escopo de serviço. Sendo que dentro de cada faixa, que ele precisa determinar, e nós vamos mostrar isso para a prática, ele tem uma incerteza mínima que ele consegue declarar, ou seja, ele em condições ideais é a menor incerteza de medição que esse laboratório pode declarar, pode colocar em um certificado de calibração. É daquele valor para cima. Isso significa que quando você vai selecionar um laboratório, você deve observar a incerteza da medição, essa condição ideal. Porque se o teu instrumento tiver, digamos, de condições excelentes, com excelente repetitividade, excelente reprodutibilidade, e o laboratório tiver condições excelentes de execução, provavelmente a incerteza que vai ser declarada é aquela que consta no estudo. E essa incerteza pode interferir ou interfere diretamente no teu critério de aceitação, na avaliação que você vai fazer quanto à conformidade do instrumento de medição nas medições que foram realizadas. Nós já tivemos casos, e isso gerou um problema muito grande, do equipamento não atender a especificação, em função da incerteza, mas não porque o instrumento estava ruim, mas sim porque a incerteza do laboratório é muito grande. E quando essa incerteza é transferida diretamente para o instrumento que foi calibrado, a incerteza sobe ainda mais. Então, nós temos aí um grande problema. Então, vejam, primeiro, vocês precisam observar e levar em consideração, a partir de agora, a incerteza de medição do laboratório. Okay? Tenham muita atenção a essa informação. E incluam essa informação no processo de compra de vocês. Okay? Mas, como nós vamos identificar a incerteza? Como é que a gente sabe realmente qual é a incerteza de cada laboratório? Né? Então, vamos a um exemplo. Nós estamos aqui na página do Google, vamos buscar por RBC. E aqui nós temos Rede Brasileira de Calibração, do Inmetro, inmetro.com.br. Clicando aqui, nós vamos para essa página. Nessa página nós temos 3 opções de consulta, onde nós podemos consultar todos os laboratórios acreditados. Então, quando nós colocamos aqui consulta para o laboratório, nós podemos consultar para o serviço. Então, por exemplo, eu quero consultar por calibração de paquímetro.
em todo o Brasil. Eu clico em consultar, não veio nada, mas... A conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Aí sim, acentuando o paquímetro, aparece. Então nós temos aqui todos os laboratórios acreditados em todo o Brasil. O que nós podemos fazer, e obviamente, tá, é, por exemplo, selecionar o estado. Então, voltando aqui a configuração do laboratório, vamos aqui ao paquímetro novamente. E vamos colocar os laboratórios, por exemplo, que estão acreditados no estado de São Paulo. Então vai aparecer todos os laboratórios que são acreditados para realizar a calibração de paquímetro no estado de São Paulo. Vamos observar um pouco mais. Vamos buscar aqui, por exemplo, esse laboratório. O INPE. Então, clicamos aqui nessa lupa e aí nós temos todo o escopo de acreditação do laboratório. Esse aqui é o escopo de acreditação do INPE para instrumentos dimensionais, especificamente para esses instrumentos. Isso significa que o INPE ele só pode emitir certificados de calibração. Tá? Para micrômetro externo, até 25 milímetros, tá? Com uma incerteza de 0,001 milímetro. Ou seja, se executa a calibração de micrômetros externos de 25 a 50, ele pode efetuar a calibração sim, porém sem o selo da RBC. Com o selo da RBC, até 25 milímetros. Paquímetro até 200, com a certeza de 0,01. O relógio comparador, melhor dizendo, até 1,6 milímetros com essa certeza, e o relógio comparador até 25 milímetros com essa certeza. Ok? Vamos fazer uma nova pesquisa. Vamos pesquisar agora laboratórios que efetuam a calibração de paquímetro no Acre. E existem laboratórios acreditados no Acre para calibração de paquímetro. Ok? Vamos buscar aqui um outro laboratório, uma outra grandeza. Consulta a página do método. E nós podemos buscar apenas por grandeza. Tá? É uma outra opção que você também tem. Então vamos buscar aqui, por exemplo, a pressão. Vamos buscar pressão dentro do estado de São Paulo. Então aqui nós temos todos os laboratórios acreditados dentro do estado de São Paulo, na grandeza pressão. Então vamos olhar aqui a metros. E aqui está o escopo de acreditação da metros para calibração de instrumentos de medição. Observe um ponto importantíssimo, tá? Quando nós falamos em escopo de acreditação. Repare, realizado nas dependências do cliente significa que esse é o escopo, realizado nas instalações permanentes, né? Ou seja, nas dependências do laboratório. Esse é o escopo de serviço que a Metros é acreditada até o momento para a calibração de instrumentos na área de pressão nas dependências dela e realizada nas instalações do cliente, ou seja, nas atividades de campo, nas calibrações do campo, o que ela é acreditada. Tá? Existe sim essa diferença. Tá? Um laboratório ele pode ser acreditado para a prestação de serviço nas dependências dele, ou seja, na sede dele, nas dependências do cliente, quando ele leva os padrões para o cliente e o cliente disponibiliza o local para ele em unidades móveis, com vans, né, ou seja, automóveis preparados para a execução da calibração. Cada classe de serviço, digamos assim, tá, possui um escopo de acreditação. E vocês devem ter atenção a isso. O fato de uma empresa, ela, por exemplo, ter uma
unidade móvel, não quer dizer que todo o serviço que ela presta é acreditado para execução na unidade móvel. Tá? Isso é um ponto importante, porque se ela for acreditada para a unidade móvel, tiver acreditação para a unidade móvel e tiver acreditação nas instalações do cliente, ela pode, em alguns casos, ter uma acreditação para as instalações do cliente e não possuir para a unidade móvel. Ela pega os padrões com a unidade móvel, leva até o cliente, mas ela não pode executar na unidade móvel. Tem que executar em um local disponibilizado por você para que a calibração seja realizada. Tá? Isso é um ponto importante. Ok? Então, voltando aqui ao escopo, então nós temos, para manômetros analógicos, a faixa de medição, e para cada faixa a incerteza mínima, a capacidade de medição e calibração, o CMC, a incerteza mínima para cada faixa de medição. Ou seja, a Metros, ela jamais pode efetuar, ou seja, pode declarar uma incerteza abaixo de 0,07% para essa faixa de medição. Ok? Então, mais uma vez, isso é até repetitivo, tenho muita atenção na certeza de medição do laboratório que você está contratando. Ele pode sim influenciar diretamente na conformidade das medições que foram realizadas, na conformidade do teu instrumento. Okay? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe like, comenta, aperta o sininho para receber as novas notificações e nos falamos. Até breve.